Saudações e bem-vindo. 19 de outubro de 2020, 34 anos sem Samora Machel. Convidamos hoje o historiador Alexandrino José para nos ajudar a refletir à volta desta figura. Professor, uma vez mais, bem-vindo à família Mídia Mais. Muito obrigado pelo convite e por podermos sinalizar uma data importante de uma figura histórica que é importante não só para Moçambique, mas para a África Austral e também, de certo modo, para o mundo, pelas questões que ela ajudou a resolver, a exemplo do Zimbábue, que o mundo, as Nações Unidas julgavam que poderiam resolver através de sanções. Samora Machel intuiu e idealizou, planificou e mandou a sua juventude apoiar a ZANU-PF para acabar com a ilegalidade da independência do Ian Smith. Por isso estou muito agradecido por poder também participar desta rememoração desta figura que nos é grata. Professor Alexandre José, 34 anos sem Samora Machel. 34 a anos. dimensão desta figura. 34 anos em Moçambique. Costuma-se dizer que recordar é viver. Recordar e é Samora viver, Machel sim. vive em cada um de nós. Sim. 34 anos em Moçambique são duas gerações jovens. E é preciso realmente recordar para podermos viver, para refletirmos o nosso passado e podermos ter ideias, buscar referências do que é que podemos fazer sobre o nosso futuro coletivo enquanto país e também como região. Estamos organicamente ligados à África Austral e não podemos pensar o nosso desenvolvimento só Moçambique, sem pensar na África do Sul, Botsuana, Angola, Madagascar, Botsuana, etc. Mas o fundamental, e retomando este slogan, Samora vive em cada um de nós. É impressionante o impacto deste slogan no sentido de que há jovens, há crianças que estão muito interessadas em conhecer esta figura, porque ela realmente marcou a sua década de desenvolvimento como chefe de Estado e a década anterior como combatente da libertação nacional e fez feitos que não são comuns na nossa África. Por isso é necessário, durante o seu aniversário natalício, recordar durante a proclamação da independência, recordar quando do fatídico 19 de outubro de 1987, esta nossa figura. Professor, o que é que, na sua opinião, representou a figura de Samora Machel? É muito difícil de dizer isso em síntese, mas o desafio é grande e tem de ser assumido. Samora Machel é um dos símbolos da libertação de Moçambique. Foi, curiosamente, uma aposta do próprio presidente Eduardo Mondlane que este vai continuar a luta e vai fazer aquilo que é necessário para que a ideia da libertação se materialize efetivamente. Samora é o símbolo dos líderes da linha da frente que, organizados, planificaram a libertação definitiva em termos políticos, pelo menos, da África Austral. Nomeadamente, os obstáculos eram a Rodésia ilegalmente independente de Ian Smith. O segundo obstáculo, talvez o mais importante, porque mais poderoso economicamente, militarmente e socialmente, era o regime do apartheid. Mas também Samora foi símbolo. A Namíbia, sim, também, que foi um dos grandes problemas que Samora viveu com o grupo da linha da frente. E também temos Samora na criação da SADCC, portanto, acrescentando à libertação política a necessidade da libertação económica, que na nossa região da África do Sul
Isto era praticamente dominado pela África do Sul e infelizmente continua essa dominação económica. Vou dar um pequeno exemplo. Quando descarrilam um comboio, temos que chamar a engenharia, apelar à engenharia sul-africana para nos vir socorrer. Quando temos fome, valemos-nos do grupo dos pequenos comerciantes denominados moqueiristas para ir comprar uma cenoura, uma cebola, uma batata. E quando temos cheias, temos que chamar a aviação sul-africana. A aviação sul-africana, portanto, temos que repensar, à luz daquilo que é o legado de Samora Machel e não só, como prosseguir com a libertação económica, que não faz sentido. Somos um país altamente prendado pela natureza em termos de recursos, em todas as áreas, no mar, no ar, no solo, no subsolo. Somos um país excepcionalmente rico. Então temos que ir buscar aqueles que iniciaram a libertação e tinham um conceito realmente libertador para nos inspirarem para prosseguirmos o combate da libertação económica e não só. Penso que também é preciso afirmação cultural. Não se consegue fazer a libertação económica sem pôr um acento tónico muito elevado na questão da cultura, porque muitas vezes podemos alienar. Quando vemos uma multinacional a investir em Moçambique, ficamos todos satisfeitos. Vamos ter desenvolvimento, vamos ter salários mais altos, o Estado vai arrecadar mais receitas, mas e o pobre do homem? Onde é que fica a cabeça dele? Provavelmente nos países do G7, em especial nos Estados Unidos. Ele é moçambicano de nascença, tem um BI, um passaporte, mas a cabeça dele está completamente virada para o exterior. Este indivíduo não vai ter capacidade para lutar pela emancipação, para a libertação de Moçambique, nestes dois aspectos que devem estar, a meu ver, interligados: economia e cultura. Professor, é forçado afirmar que Samora Machel é uma figura de dimensão mundial? Eu não tenho dúvidas de que isso. Não tenho dúvidas de que Samora é uma das poucas figuras africanas de dimensão mundial. E posso lembrar que ele foi reconhecido pela então primeira-ministra Margaret Thatcher, que deu Dama de Ferro. E a Dama de Ferro, uma senhora também de excelência a nível do circo político mundial, que reconheceu que Samora fez um feito que ninguém tinha conseguido. A ONU faltava-se de fazer condenações e apelar à aplicação das sanções, e Samora decidiu que isso era retórica. O Smith tinha usado força para chegar ao poder ilegalmente, desrespeitando aquilo que estava preceituado nas Nações Unidas como direitos dos povos à independência, e Samora fez um comício, creio que foi na Praça dos Heróis, a apelar à juventude para se alistar para derrubar o Ian Douglas Smith. E a juventude aderiu ao projeto, associando com a veterania dos combatentes da luta de libertação, foram lá e ajudaram a Frente Patriótica a derrubar este governo ilegal em menos de 5 anos. Creio que foi 76, em 79, em Lancaster House, tinha-se decidido a coisa e o Zimbábue ficou independente em 18 de abril de 1980. Isso espantou e admirou o mundo. Isso espantou, em especial, e admirou a Inglaterra, que na prática era a potência colonizadora. Portugal também reconheceu os feitos da libertação, a visão da libertadora e o esforço que Samora fez para que os antigos colonizados e colonizadores não se hostilizassem. E também recebeu uma grande medalha da mais alta condecoração portuguesa. O Zimbábue também reconheceu. Até hoje, aqueles que viveram o tempo de Samora reconhecem que sem a intervenção da mão de Samora, provavelmente a independência de Zimbábue levaria muito mais tempo. A África do Sul
por causa talvez da falta de divulgação do papel de Samora Machel, esta juventude que está desorganizada, vamos dizer, reconhece os moçambicanos como inimigos. Temos desafios políticos, económicos, de índole regional, em vez de estarmos a tentar hostilizar-nos e criando movimentos chauvinistas que não ajudam a nada. Nem a África do Sul, nem a Moçambique, nem aos restantes países de coisa. Samora foi também altamente condecorado por outras instâncias, como o Conselho Mundial da Paz, pelos seus feitos. Era um lutador convencido, era um paladino da paz, apesar de ter vivido e morrido num ambiente de guerra. Mas todo o seu esforço era de, efetivamente, colocar paz em Moçambique e paz na região e nas outras partes do mundo. Não vamos falar dos reconhecimentos do Bloco Soviético, pelo alinhamento, não pelos feitos. Mas foi grande o papel de Samora. Em relação à Tanzânia, por exemplo, reconheceu o papel da Tanzânia. Ofereceu todas aquelas instalações que foram criadas pela Frente de Libertação de Moçambique em território tanzaniano para que a Tanzânia prosseguisse o seu papel de solidariedade com os povos africanos e não só. Quando Uganda invade a Tanzânia, Samora é um dos homens que fica na linha da frente para rechaçar esta invasão e teve sucesso. E outros feitos que Samora, sem dúvida, merece este papel de reconhecimento como figura mundial e um cidadão do mundo. E ele morre precisamente num contexto da busca da paz, não somente para Moçambique, mas para toda a região. Exato. Foi numa reunião da linha da frente, em Bala, Zâmbia, em que estavam a tentar consertar porque a África do Sul estava a tornar-se muito mais agressiva. Estava a entrar numa espécie de patologia de guerra. Lembro também que eles conseguiram matar militantes do ANC em Londres. E aqui em Moçambique invadiram Matola, mataram a Rotefest, potenciaram um movimento de subversão armado. A própria cidade de Maputo sofreu alguns acidentes, já um edifício que foi destruído, porque supostamente albergava combatentes do ANC. Exato. A Matola foi vítima principal, uma fábrica, creio que era de sumos, também foi atacada. Felizmente, respondemos também à altura. Há um avião espião que foi abatido e os sul-africanos ficaram muito espantados porque isso colocou-lhes uma interrogação. Que tipo de potencial militar é que este país tem? Pequeno, recém-independente, comandado por um indivíduo que tinha um curso de guerrilha, mas não tinha o curso de estudos estratégicos de uma academia militar e consegue abater um avião telecomandado supersônico. E aí é uma particularidade. Samora Machel adorava bastante o exército, acarinhava bastante de forma particular. Exatamente porque foi no exército que toda esta gente renasceu, vamos dizer, se fez gente, entre aspas. Foi através dos guerrilheiros que eles aprofundaram o sentido de libertação. O exemplo maior durante a luta de libertação foi na Xingueia. Na Xingueia era uma herdade, uma fazenda de um alemão que abandonou aquilo depois da independência, uma terra não muito generosa. E o Samora, quando viu, ele era comandante, não é? Era comandante e via que os jovens que tinham aderido estavam a entrar no desleixo, na ociosidade. A ociosidade cria vício e estavam a ter uma mentalidade de mendigos. Vamos esperar que a Tanzânia, para além da terra que nos deu como retaguarda da libertação, vamos esperar que nos dê comida, carnes, ovos. Eles até fizeram isso, mas e depois os países amigos também enviassem enlatados para alimentar os guerrilheiros. Não, temos aqui a terra,
vamos trabalhar, e transformou em uma Xingueia, numa terra gretada, numa terra de produção, num campo de treino político-militar, em que todos aqueles jovens que vinham e desconheciam Moçambique por estarem divididos nas suas tribos, conseguiu-lhes dar uma certa consciência nacional, incutir-lhes o sentido de unidade, não unidade da associação de tribos, mas unidade para formar aquilo que ele chamou de homem novo. E revelaram-se muitos talentos em muitas áreas, na saúde, no ensino, no campo militar, jovens que não tinham grande formação, foram enviados à União Soviética, nomeadamente à Rússia, e criaram a primeira unidade de armas pesadas, coisa de que hoje vieram confrontar a ofensiva no Górdio com sucesso. Então, toda esta arquitetura da libertação de Samora, que de certo modo é a continuação daquilo que o Mondlane tinha pensado e executado até 68, fez com que eles sentissem que o exército era o berço da criação da nação, da unidade nacional e da libertação do homem. Porque o exército não dava só tiros, mas também produzia, comia patos, galinhas, bananeiras, hortícolas, etc. Portanto, era um exército que combatia e produzia. Ele até tem um escrito muito interessante que diz: produzir para combater, combater para produzir melhor e libertar a pátria ao homem. Já não cito, estou a citar de memória, mas tinha efetivamente no exército no coisa como a forja do novo Moçambique. Aquilo que devia ser o Moçambique independente, livre de preconceitos, solidário, empreendedor e liberto, descolonizado era o termo. Combater o colonialismo, não era só tirar os portugueses, os colonos, os brancos daqui, mas era também libertar-se mentalmente e construir a cultura nacional. Por tudo quanto Samora Machel fez durante a luta de libertação nacional, não podia ter sido poupado do desafio de liderar o país independente, que impunha outros desafios. Passe a repetição. Esse é um debate que existe na nossa sociedade. Samora devia ter terminado no dia em que proclamou a independência e depois dar aos letrados a liderança do país. Efetivamente não tínhamos muitos, éramos muito poucos, tanto que nos primeiros anos da independência tivemos diretores nacionais estrangeiros. Isto também é um feito especial, mas no sentido de manter a máquina governativa operativa e funcional enquanto se formavam os moçambicanos. Mas, mais do que isso, creio que a capacidade de liderança de Samora Machel suplatava isso. Reagan, presidente norte-americano, ficou espantado. Pela primeira vez na vida dele, soube e viveu o facto de um presidente que vem de um país remoto africano tratar-lhe, exigir um tratamento de homólogo e não de um país subdesenvolvido, atrasado. As Margaret Thatcher, parte da nomenclatura portuguesa. Ainda hoje há portugueses que admiram e acham que Samora deve ser melhor a coisa. Exemplo do general Ramalho Lianes, o falecido Mário Soares, o Telos Saraiva de Carvalho, durante as negociações de Lusaka, encontraram uma figura completamente diferente. Não aquilo que a propaganda anti-Frelimo e anti-Moçambique dizia, que era um indivíduo rude, um indivíduo coisa. Cultivou, também na base da sua profissão de enfermagem, valores humanos muito fortes. Então, penso que ninguém pensou e ninguém viu outra figura que não fosse Samora Machel a liderar. Nós vemos a maneira como ele conduzia os seus comícios. 2 horas, 3 horas, mantinha o povo lá. Interessado a ouvir, porque era um verdadeiro espetáculo. Cantava, falava, o seu porte atlético
de soldado, e era um homem também que fazia cultura física, gostava sempre de manter-se em forma, conseguia aguentar as populações cativadas e também pela mensagem. Era direto, frontal, dizia, se era preciso criticar o seu ministro, criticava. As ofensivas políticas organizacionais, que ele não se baseava, a governação não é pelos relatórios anuais ou plurianuais ou coisa. Ele ia às fábricas, ele ia aos ministérios, ele ia aos hospitais ver como é que as coisas estavam a decorrer. Que melhor homem nós podíamos ter? Era um homem inteligente, de boa memória, que era capaz de ter um diálogo com homens mais cultos. O Inharé era um homem altamente culto. E sentia-se à vontade e consultava-se de Samora Machel. Mesmo Kenneth Kaunda. Kenneth Kaunda, sim. Pessoas que estudaram na Inglaterra, Oxford, não sei o que, essas coisas todas. E gostavam de Banda de Malawi. Exato, o Banda temia porque tinha estudado na América, mas não tinha os pergaminhos de Samora Machel. Então era uma figura com grande carisma e com grande sentido de responsabilidade da causa que estava a defender. Professor Alexandrino, quando Moçambique proclama a independência, imediatamente surgem desafios, alguns dos quais até não se esperava, como a fuga de técnicos portugueses, porque olhando para os acordos de Lusaka, não se esperava que isso acontecesse. Samora Machel teve de encontrar soluções imediatas, que era para ontem. Aquela iniciativa de envio de jovens a Cuba, representando todo o país. Na seleção desses jovens havia todo o rigor para garantir que todo o país estivesse lá representado. Entre muitas outras iniciativas, a destacar também a geração 8 de março. O que é que significou para si isto? Voltando um pouco para trás, acordos de Lusaka. Samora, antes dos acordos de Lusaka, fazia discursos a pedir a permanência dos portugueses, porque sabia que o país não tinha quadros, nem para criar cabritos de maneira moderna, criávamos galinhas, cabritos da nossa maneira. Então tinha consciência de que ia herdar um país com muitas dificuldades, mas que também não podiam se conformar sem ter uma estratégia ousada, estratégica, com visão acentuada no futuro. Durante a viagem do Rovuma a Maputo também tem muito deste pedido. Fiquem os que querem trabalhar, nós não vamos hostilizar, nós precisamos de vocês, nós não somos inimigos dos portugueses. Mas toda a descolonização do nosso continente, particularmente aquela que teve uma colonização direta, direct rule, os colonos abandonaram, muitas vezes por preconceitos. Como é que podiam ser dirigidos por pretos? Incivilizados, entre aspas. Então abandonaram a terra e muitos deles até destruíram infraestruturas. Meteram moedas falsas. Até pregos. Motores. Sim, muita revanche, que mostrava o ódio e o desespero desses colonos. Mas felizmente não houve por parte de Samora Machel nenhuma atitude de retaliação, pelo contrário, sempre foi convidando os portugueses para virem lá. Lembro-me que ele foi falar com Mário Soares para construir um quartel moderno para enfrentar estas coisas dos bandidos e dos semitas e do apartheid, sobretudo, com o seu grupinho de moçambicanos que fazia o papel final. Também Samora Machel, quando chega à independência, continua com essa consciência de que precisamos de formar quadros rapidamente para todo o país. Ele podia ter mandado o grupo dele, de machanganos, para se formarem, porque é presidente machangano, então vamos coisas. Ele não. Foi a cada distrito de moçambicanos, selecionou, através do Ministério da Educação, os melhores alunos que tinham uma certa potencialidade para fazer estudos no exterior.
E este também é uma continuação dos princípios da luta armada, já do tempo de Mondlane. E foram miúdos para a RDA, foram para Cuba, é muito mais visível o papel de Cuba, mas para outros países socialistas foram mandados jovens para estudar para cobrir este déficit da falta de quadros. Porque até a independência o que os portugueses permitiam, mas a uma minoria, era o 5º ano. O resto era terceira, segunda, alimentar, rudimentar, essa coisa que não dava para fazer rigorosamente nada. E ele, com a sua visão de estratégos militar, então empresta isto à política como estratégos e social e faz este movimento de enviar jovens para o exterior para depois virem conduzir o projeto que iniciou, de socialização do campo, queria construir, fazia da agricultura a base de desenvolvimento para potenciar a indústria ligeira, mas era muito mais ambicioso do que isso, queria criar a indústria pesada, que é para poder reduzir a independência efetivamente, por exemplo, da África do Sul. Não digo que ele tinha sonhos, nunca tive esta informação de fazer armamento, mas fazer uma indústria que pudesse potenciar a fábrica de aço, de alumínio, de ferro, isso ele falou, está escrito, e não acontecer o que acontece hoje. Desculpem lá repetir isto, descarrilam um comboio, os sul-africanos, onde é que estão? Tivemos um problema recente nos moinhos da fábrica de cimentos, os sul-africanos, essa coisa toda, e não só os sul-africanos, depois é Portugal, e depois são os países do G7, etc, etc. Mas Samora já tinha esta visão de que a libertação é pegar na nossa juventude, dar-lhes os conhecimentos, que é o armamento fundamental, a instrução e a educação, e a cultura, para depois fazermos essa transformação. E foi travado. Naturalmente. Eu digo naturalmente porque quem constrói socialismo tem inimigos aumentados. Lembremos-nos do célebre projeto dos 400 mil hectares. Exatamente. E Samora Machel também chegou a enviar jovens estudantes ou alunos para Choco para cifrar arroz. Exato. Os níveis de produção eram tais. Nós participamos nessa campanha, foi uma coisa muito engraçada para nós, foi uma espécie de paródia, mas aprendendo a pegar numa cifra. Mas ele, em termos de agricultura, é isso que eu dizia, base de desenvolvimento, alimentar a indústria ligeira. E ao mesmo tempo que mandava fazer estes 400 hectares... 400 mil hectares. 400 mil hectares, obrigado. Que ia abarcar quase a totalidade das províncias do norte do país. Exato. Também criava a ideia das fábricas, as Texmocas, as Texmantas, essa coisa toda. Portanto, esta coisa que ele queria, que não queria ver um moçambicano mal vestido, pé descalço, como se costumava dizer na altura. E ele próprio era um exemplo. O Samora Machel era um homem que vestia-se com muito garbo. Era um verdadeiro janota. Cuidava da sua imagem de uma maneira muito particular. E fazia-se notar. Não se sabe se lá muito bem se era que cuidava ou a mamãe Graça que se encarregava. As mulheres sempre têm esse papel, principalmente as mulheres dessa geração. Hoje não. Hoje pedem por aí ver na internet como é que os homens entram nesta coisa da estética e da beleza. Mas ele próprio, mesmo antes de ir à luta armada, eu tenho um amigo que foi colega dele na enfermagem, infelizmente não está bem de saúde. Dizia, Samora era um homem já nota, o sapato de Samora, quando saísse creio que era a 10ª enfermaria do hospital, fazia-se notar. Ele era também um dos aficionados de vinho, ali numa Chamanculo, aquelas lojas todas. Quando ele entrasse com a sua camisa bem limpa, aprumada, o sapato, para degustar o vinho, fazia-se notar. Também gostava de se fazer ver pelas meninas, não é? Mas o que significou a liderança de Samora Machel no pós-independência
num contexto da Guerra Fria? Este também é um debate que é difícil de encerrar, mas o Samora continua a posição do presidente Eduardo Mondlane, que era não nos deixarmos esmagar no meio do confronto entre os países socialistas e os países capitalistas. Devíamos aproveitar de todos as valências que tinham para resolver os nossos problemas. E o caso mais forte dessa tentativa foi a Itália. A Itália foi o primeiro e o país que durante muito tempo apoiou, um país do bloco ocidental, que apoiou a política de Moçambique dirigida por Samora Machel. Guerra Fria, ele acompanhava apaixonadamente, mas posicionava-se nos seus discursos. Desarmamento, conversações, até propôs uma cimeira, Gorbachev não, quem era que estava na altura, que era o Brezhnev, não? E o Reagan, ele oferecia Moçambique para virem discutir, a ver a ousadia. Na altura só tínhamos o Hotel Pulana, praticamente com 5 estrelas, o Cardoso era de 4, mas fazia estas coisas. Ele vivia e achava que fazia parte da solução dos problemas e não era um problema. Pobre do africano que está sempre a dizer falta-me isto, ele era militar, não enchia o seu saco de problemas. Falta isto, falta-me aquilo, aquela lista tradicional, mas dizia que nós devemos resolver. Portanto, a Guerra Fria dele não foi para alinhar, mas foi para perceber o movimento e a perigosidade desta confrontação, sem esquecer o seu país e a sua região. Porque nós sempre íamos receber o ricochete dessa violência e com pouco proveito. Não foi entendido por todos, por ter um regime socialista, éramos a República Popular de Moçambique, logo isto era interpretado como alinhado com o soviético, como uma base avançada estratégica internacional na África Austral dos soviéticos, e ele tem muitas entrevistas que nega isso. Por exemplo, quando o Smith também entrou em paranoica militar, desculpa uma expressão, a BBC fez uma entrevista a Samora Machel a perguntar se ele autorizaria que as tropas cubanas entrassem em Moçambique para resolver o problema do Zimbábue. Ele dizia, olha, vai perguntar aos zimbabuianos, eu sou chefe de Estado moçambicano, não tenho nada a ver com isso. Se a Rússia não vai mandar mais armamento, perguntem aos russos. Eu não fabrico armamento, eu estou atento aos movimentos, à situação, porque sou chefe de Estado e tenho que estar precavido. Mas não respondo por quem deve responder pela solução dos problemas. Professor, o que acha que terá sido descontinuado com a morte de Samora Machel? A morte de Samora Machel representou também a morte de um sistema. Logo, para o país voltar a reanimar-se, o capital financeiro internacional impôs mudanças profundas. E o rosto dessa visão foi o programa de reabilitação econômica. Há quem diga que quem começou a negociar o programa de reabilitação econômica foi precisamente o presidente Samora. Essa é uma discussão que eu também gosto muito de ouvir, porque parece-me que a justificação dos camaradas que lutaram, foram companheiros de trincheira de Samora Machel, para dizer, olha, nós seguimos tranquilamente a rota capitalista, porque o Samora depois foi conversar com capitalistas, trazer dinheiro, mas isso depois entra numa grande especulação. Será que Samora iria só receber o dinheiro e dizer, pronto, já não sou socialista, já não quero saber do meu povo, eu tenho terras lá em Chilembeno, vou criar muito gado, essas coisas todas. É especulação. O que nós sabemos é que Samora realmente não tinha por onde escolher.
Fui aos nórdicos, os nórdicos disseram que não tinham dinheiro para reabilitar coisas. O melhor era realmente enfrentar o FMI. Provavelmente ele iria dar a volta a isso, como deu a volta a muitos outros problemas. Que a lógica seria, ok, nós somos pobres, não temos palavra, não temos voz, temos que conformarmos com que as grandes potências. Samora foi um homem desafiante. Desafiou o colonialismo, naturalmente, no quadro da Frelimo, mas como comandante das Forças Populares de Libertação, como comandante das Forças Nacionais, ele assumiu que a África Austral tem que resolver as questões através da guerra e não só através da OA, aqueles discursos infindáveis, as resoluções da ONU que não faziam a história andar. Assumiu todos os desafios. Voltando a esta questão, será que o Samora não poderia conversar com os seus melhores estrategas da economia para dizer, ok, vamos receber, vamos ver o que é que fazemos? O Lula fez, foi punido. Exatamente pela lógica de contrariar a instituição. Samora levou pela medida grande, através do buzine, do acidente, entre aspas, com isso. Morre o homem, morre o sistema e as pessoas achavam que não tinham capacidade de desafiar mais. Era necessário seguir o rumo normal, entre aspas, e temos o país que temos hoje, a tentar construir a sua economia capitalista, mas não penso que é correto dizer que o financiamento era uma espécie de capitulação política ou de economia política em relação ao projeto que ele próprio bateu-se no terceiro Congresso para construir. O quarto Congresso reafirmou, abrindo mais janelas para o setor privado, mas isso não quer dizer coisa. O socialismo não é um único, não é uma receita de cozinha. São ideias, são filosofias que cada um deve saber colocá-los no seu próprio território. Mas face ao contexto em que Moçambique se encontrava de asfixia econômica total, o cerco total, tinha muito o país por onde escolher, tinha alguma possibilidade de opção, tal como Cuba consegue resistir até os dias de hoje? Cuba é um fenómeno completamente diferente. Teve um grande padrinho. Nós tínhamos muito mais contactos com o Bloco Socialista, tínhamos aqui a Tanzânia, nunca devemos esquecer isso. A Tanzânia, dentro das possibilidades que tinha, também apoiou a Zâmbia, a Guiné-Conakry do Sékou Touré, os refugiados da ditadura de Pinochet do Chile, do Brasil, também a ditadura militar. Vieram cair aqui muitos brasileiros, muitas pessoas que ajudaram a formar moçambicanos in situ, portanto, em Moçambique. Tínhamos também forças na Itália, inclusive em Portugal, houve um abraço Moçambique, são coisas pequeninas, mas exprimia que o país ainda tinha consideração internacional. Agora, o problema económico era grave, de facto. Depois de 3 guerras, uma de libertação, outra contra o Smith, outra contra a África do Sul e o seu comando avançado, Moçambique estava em Xangue e descapitalizado. Daí que a recomendação foi Banco Mundial. Não tínhamos grandes opções, mas também a título especulativo, com aquela capacidade de mobilização de Moçambique, porque o povo ainda estava com Samora. Grande parte do povo aderiu, muitos escritos que aparecem agora a romantizar por causa das etnias, não sei o que, sem a continuação do discurso colonial, não corresponde à verdade. Mas em termos práticos estávamos cercados. A África Austral estava com problemas muito sérios. As Nações Unidas
e todos aqueles grupos não vieram em socorro de Moçambique. Foram fazendo vacinações, aquelas coisas naturais, mas Moçambique precisava de muito mais apoio material para poder caminhar. Professor, Samora Machel sonhou ou não com o Moçambique de hoje? Olhando, por exemplo, para o facto de os excertos dos discursos que ele fez em vida aparecerem, sobretudo nas redes sociais, para associar, portanto, esses extratos a certos males que hoje afetam a sociedade moçambicana. Não há nenhuma E parece estar a falar hoje. Não há nenhuma sociedade que não enferma de problemas, qualquer que seja o sistema. Agora, este é um ponto interessante de mim, sob o ponto de vista sociológico, porque temos outras lideranças pós-Samora Machel e as pessoas, com esses extratos que colocam nas redes sociais, mostra de que as soluções que estamos a dar para o país provavelmente não atinjam a maioria. Então, estas pessoas que vão se reclamar das ideias, dos projetos de Samora Machel, significam que não estão-se a identificar isso, que também é normal. Agora, o que eu penso é que está atrasada a fixação, a sinalização da memória de Samora Machel. Estas coisas das redes sociais são temporárias e efêmeras. Eu sou defensor que devíamos fazer um grande museu Samora Machel. Samora era um homem que admirava o belo, as coisas bem feitas. Quando se fez a remodelação do Cinema São Gabriel para transformar em Palácio dos Congressos, quando se fizeram aqueles palácios para receber grandes entidades no prolongamento da arena, Samora fez um discurso que mostrava a sua ligação com o mundo do belo. Então temos que fazer um museu belo, à matéria. Os 20 anos de Samora na política são extraordinários. Até temos que buscar um barco que o presidente Agostinho Neto ofereceu, não sei onde é que para esse barco, Caxixe, que é o nome da terra onde nasceu o presidente Neto, ofereceu Samora Machel, pelos préstimos também que fez a quando daquela confusão da transição para a independência e assegurar a sobrevivência de Angola como país independente. Temos muito material, as ofertas do presidente Nyerere, as ofertas de chefes de Estado, do mundo por onde ele passou, os seus discursos. Alguém que pensa que os discursos de Samora Machel podem perturbar o caminho que o país está a seguir do capitalismo. Mentira. Pode reforçar. Mas sempre é um machado de dois gumes. Portanto, temos a memória do povo. Esse museu, Samora é um homem que gostava das coisas populares e acreditava no povo como fazedor da história. Temos que levar isto. O arquiteto Forjás, que é um grande arquiteto, está vivo e eu penso que se lhe pedirem de boas maneiras, ele era amigo de Samora Machel, pode fazer um museu de arquitetura a custo zero. E se calhar nós outros também podemos dar um dia de trabalho para a construção desse museu. Outros têm cimento, outros têm ferro. Sei lá, eu acho que pode haver até uma construção culturalmente libertadora, em que as pessoas só não dão porque têm muito, mas dão porque querem que o projeto com isso se concretize. Mas infelizmente não vejo nem na autarquia da capital, nem no Ministério da Cultura, nem no Governo, uma iniciativa de memorização. O argumento que é colocado é: não temos dinheiro. E eu digo o contrário. O Museu Samora Machel iria fazer dinheiro, mas não é pelo dinheiro que devemos construir, é pela nossa memória, porque a trajetória da história de Samora Machel é a trajetória que está muito ligada à vida dos moçambicanos. E a aspiração maior dos moçambicanos de serem independentes, não só para ter uma bandeira e um hino, mas para ter a possibilidade de conduzir o país à sua maneira, sempre com estes constrangimentos internacionais dos países mais poderosos
que nos caem em cima quando fazemos escolhas libertárias. De modo que isto é que me atravessa o coração. Não sei se a Mamã Graça está a fazer alguma coisa, nem tudo pode ser divulgado de qualquer maneira, mas esta seria uma das tarefas mais instantes do país como um país independente que deve valorizar as suas figuras maiores. Não interessa que vai haver oposição, não interessa que a oposição não concorde com isso, esse é o problema da oposição, mas temos que pensar a nível do interesse nacional. É algumas das coisas que se pode pensar que ficaram descontinuadas com a morte de Samora Machel. Vamos trazer aqui a área da cultura. Samora Machel serviu-se bastante da cultura moçambicana para espalhar no bom sentido a boa imagem de Moçambique no estrangeiro. Gostava de ouvir o seu comentário, professor. E hoje quase que já não se fala nada da cultura quando falamos de relações internacionais. A cultura já não existe. E a cultura ajudou bastante a mudança de visão do Ocidente em relação a Moçambique. A Samora tinha uma expressão que nós repetimos de quando em vez a cultura, o sol que nunca desce. E porquê? Isto foi durante a viagem do Rovuma Motors. É porque eles tentaram caldear uma cultura nacional, mas por onde ele passou, as províncias, e foi em Nampula que ele faz esta expressão, ficou muito admirado. Depois de abafar a nossa cultura, considerada usos e costumes, a população trouxe naqueles comícios, naqueles encontros, a cultura moçambicana verdadeira, natural. Não tínhamos mercado ainda, essas coisas do mercado. E ele realmente tinha o sentido de que a cultura desempenhava um papel estratégico. Lembro-me que houve uma feira em Nairobi, em que Moçambique foi apresentar naturalmente armamento capturado, a explicação da guerra, e levou um grupo cultural. Diz-se que o presidente Kenyatta, na altura, o primeiro pavilhão a ser visitado foi de Moçambique, e o que mais tempo demorou para perceber o que é que os moçambicanos andavam a fazer, quais são as ideias, e ficou completamente, perplexo com a riqueza cultural, com a pujança cultural que Moçambique levou para lá. Um país sem encenadores, essas coisas todas da cultura. E recomendou a população de Nairobi para visitar o pavilhão de Moçambique. Depois da independência, as FPLM fazem aquelas peças teatrais também, que foi um espanto para nós. Estávamos habituados a ver teatro na ótica ocidental, mais especificamente na ótica portuguesa. Também foi um sucesso as peças Javalismo. Depois criou-se esta coisa da Companhia Nacional que arrebatou, de facto, a alma. Quem pode contar isso é o David Abílio, em que o mundo ocidental ficou completamente arrasado com aquilo que tinha da ideia da cultura desses países que eram levados para ir ver o folclore africano. A maneira como foi encenada e organizada esta coisa da cultura realmente fez da nossa cultura uma embaixada itinerante. E também ajudava a fazer a unidade nacional. Hoje, lá está. O nosso passado recente não está a ser reconstituído. Então, quando as pessoas pensam na cultura, pensam, olha, qual é a nossa referente? United States of America, que tem uma máquina industrial poderosíssima, penetra em todo o mundo, sem que um americano precise de ir lá. E a nossa juventude pensa que a referência, a única maneira de fazer é imitando os europeus, os americanos, mas não sabe que o nosso país, também prendado nesta questão da cultura, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Podemos impor-nos no universo cultural global. Professor, o que é que acha que Moçambique deve a Samora Machel? Tudo.
tudo, deve o sentido de ser respeitado, de ser memorizado, como eu estava a dizer, através do museu, mas há muitas outras formas. Esta conversa que nós estamos a ver é uma gotita de água no oceano, mas também ajuda a ver Samora Machel de um ângulo que provavelmente algumas pessoas não têm. Devemos, por exemplo, as escolas que levam o nome de Samora Machel têm que dar um pouco mais. Tem que ter pelo menos uma fotografia, tem que ter uma espécie de credenciais de quem foi Samora Machel. Quais são os feitos históricos que pontuaram Samora Machel? Não precisa de fazer um livro vulcano. Portanto, estamos a prestar tributo, temos que memorizar Samora Machel fazendo algumas das coisas que não têm nada a ver com sistemas políticos. Por exemplo, o orgulho nacional. Temos que saber instilar, tornar o moçambicano um povo culto, no sentido de instruído e detentor da sua cultura em transformação. Podemos fazer isso. Ele era um cultor de belo. O Jardim dos Namorados foi feito sobre a sua indução, deve ser cuidado. Era um homem que queria ver Moçambique respeitado no mundo. Então temos que criar políticas para nos fazer respeitar, de modo a que o país se valorize além dos seus recursos minerais estratégicos. 19 de outubro de 2020, 34 anos sem Samora Machel. Refletimos hoje sobre esta figura de dimensão internacional, como ficou aqui dito. E o nosso convidado foi o historiador Alexandrino José. Fica aqui o nosso muito obrigado pelo calor da sua audiência. Continue ligado a nós, pois nós somos a sua melhor eleição.